Boa noite, ouvinte caminhoneiro. Estamos nós com mais um programa do transportador para aquele que abastece o país. E como tínhamos prometido num programa passado, que nós voltaríamos entrevistando o Valmir de Tomaso, diretor de Metrologia Legal e Fiscalização do IPEM, Instituto de Pesos e Medidas de São Paulo, que é para nós poder falarmos de um pouquinho de balança. Boa noite, Valmir. Boa noite, Norival. Boa noite, ouvintes. Valmir, como prometido, estamos nós aqui de novo. Com o programa anterior nós já tínhamos falado algumas coisas que você voltaria a nos conceder essa nova entrevista para esse novo programa, para nós poder esmiuçar um pouquinho sobre balança, sobre aferições de balança, para o caminhoneiro poder entender lá. Quem sabe ele para de transportar os pesos que tem lá, né? Eu queria que você colocasse para nós qual é a frequências que são realizadas as inspeções do IPEM perante as balanças que nós temos aí. Pois não. Balança, ela passa a ser, principalmente essas balanças utilizadas para pesagem de caminhões, né? Elas têm uma validade de 1 ano. Portanto, a cada período de 1 ano, essas balanças devem ser verificadas pelos detentores, ou seja, aqueles operadores que estão ali à frente da balança é que devem solicitar o IPEM para que nós façamos uma nova verificação. Aí você falou de rodovia. Rodovia. Se for numa empresa a qual ela tem um balanção que ela recebe as mercadorias, ela também não é fiscalizada? Também é fiscalizada. Essa é uma diferença. Essas balanças utilizadas dentro de uma unidade fabril, de uma indústria, ela passa também a ser verificada anualmente, só que não por solicitação deles, do proprietário da firma. Essa passa da nossa rotina diária, na qual ela é verificada independentemente do proprietário, do dono da balança pedir ou não. O IPEM está lá para fazer a verificação. Existe só essa logística diferente com as balanças de rodovia. Nessas balanças, como você chamou, que seria de particulares, de empresas particulares, eu tenho acompanhado muito e visto muitos caminhoneiros ele vir carregado com nota fiscal, com um determinado peso, e chega nessa balança, o peso sempre dá a menos, que nós somos chamados lá tal de quebra. E eu já tive isso até à frente de uma entidade, em uma determinada empresa uma vez, a qual a diferença era tão grande que eu pedi para que o veículo não saísse de cima da balança e que eu iria solicitar que o Inmetro viesse a fazer a vistoria e inclusive a pesagem naquele veículo. Se eu chegar a fazer isso, o IPEM vai? Vai. O IPEM, na verdade, ele possui os caminhões próprios dele, né, para essa finalidade. Quando a gente é chamado ou a gente faz de ofício a verificação, o intuito é verificar justamente isso. Se naquele ato da fiscalização a balança encontra-se em perfeito estado ou não. Por quê? Ninguém tem uma balança de enfeite. Balança serve porque está envolvido em alguma atividade econômica, seja para comprar, seja para vender, ou seja, aquele que pesa, ele tem um objetivo, portanto, a balança tem que estar funcionando perfeitamente. Existem as tolerâncias que a lei permite, essas tolerâncias podem ser aceitas, mas se extrapolada, se pesado a mais ou a menos, essa balança não pode estar em uso. Ela tem que ser interditada, tem que ir para conserto, e a partir do momento que o mecânico libera, ela pode voltar a funcionar, desde que o Inmetro vai lá, o IPEM vai lá e faça a verificação metrológica nela, liberando para uso a balança. Mas eu queria que você respondesse com mais simplicidade, não com toda a sua técnica. Se esse veículo constatado, a qual, como eu fiz a pergunta, ele constatou que a diferença daquilo que ele trouxe, que ele entregou, e que ele está comprovando pelo peso, está muito a menor, o motivo de quando isso foi formalizado, que ele ficasse em cima da balança, porque daí ele se tornava o guardião a que ninguém mexesse na balança. Se ele saísse para fora, ele perdia o direito de retornar e continuar como guardião daquilo. Então, por isso é que foi pedido para que essa pessoa ficasse. E no fim teve a combinação ali, porque a diferença do peso não era a balança, era o balanceiro. E com isso, a minha pergunta seria,
Se isso acontecer, se isso realmente for levado até o final e for solicitado alguém do Imetro, ele vai até essa balança para poder fazer isso ou não? Ir até nós vamos. Depende dessa logística de onde o nosso caminhão mais próximo esteja. Nem sempre é possível que o caminhão, de repente, esteja a 300, 400 quilômetros da onde está sendo solicitado, que a gente possa permanecer ou se deslocar naquele dia e horário. Porque esses caminhões também eles têm uma programação a serem seguidas. Então, ir até o local nós vamos. A garantia que a gente vá naquele exato momento é um pouco mais complicado. Mas, se não nos provocar, a gente não pode saber a logística que o caminhão está para poder atender naquele momento. Mas pode contar com o IPEM, nós temos as 4 delegacias aqui em São Paulo, é só para verificar onde o caminhão, a balança está, para a gente verificar onde o nosso caminhão esteja naquele momento e verificar a possibilidade de ir naquele exato momento para atender essa demanda. E só vai pessoas dessas 4 delegacias ou vai pessoas, os técnicos que fazem essa aferição, ele vai até das delegacias interioranas? Não, eu tenho caminhão no interior, tenho vários caminhões no interior, tenho 18 caminhões hoje aqui em São Paulo, capital e interior, né? As divisões das regionais são divididas por localidades. Então, se essa ocorrência for lá no interior, vamos verificar em que região que aconteceu e verificar qual caminhão mais próximo está do local. Não precisa exatamente esse município ser ligado à regional X ou Y. Desde que ele esteja mais próximo do local dos fatos, é que a gente determina que o caminhão vá até lá. Mas vamos voltar um pouquinho mais na balança da rodovia, que é onde nós estamos aí enfrentando e tendo do outro lado o próprio poder concedente, as próprias concessionárias, o próprio DR, DENIT e assim por diante, nos contestando sobre peso e peso. E nós temos colocado sempre que nós somos contra o excesso de peso, só que nós precisávamos que as balanças realmente funcionassem. Mas aí a nossa pergunta agora é voltada para você, se as balanças, o Imetro, ele só faz as aferições nas balanças fixas ou ele faz também as verificações nessas móveis? Porque nós temos muitos pontos das móveis e que eu chamo ela de muito interessante. Isso mesmo. Antigamente chamava-se essas balanças os balanções, né? Que era aquela balança que ficava fixa, seja nas bases dos postos de fiscalização. Mas sim, já há algum tempo existe a balança chamada de pesagem dinâmica. O que é isso? É aquela em que o caminhoneiro passa o caminhão em movimento, determinado uma certa velocidade no local, ele passa em movimento e ali é pesado os eixos do caminhão. Isso já é muito usual, só para ter uma ideia, nesse exercício agora de 2015, nós já fizemos, atendendo as rodovias, mais de 150 balanças dessas, que estão espalhadas aí por todas as rodovias do estado de São Paulo. Essas balanças que eu chamo de móveis, que ela tem lá uma base formalizada, que às vezes sim, às vezes não, está lá uma equipe com esse aparelho que o veículo vem na rodovia, ele só sai e passa por cima. O que o IPEM faz de fiscalização? Ele só fiscaliza a posição da balança ou ele fiscaliza a posição também do solo para ele frequentar isso? Porque eu tenho tido muitos problemas, inclusive numa balança na D. Pedro. Seria sentido Dutra, indo Campinas, você vai ter uma balança ali que ela tem uma desconformidade, pelo menos que chega para mim, uma desconformidade de solo, dentro de alguns produtos de carga líquida ou algo assim, que ele transforma o peso, ele volta ao peso quando parado nesse local, ou ele balança ou alguma coisa assim. Na verdade, o IPEM, o objetivo da fiscalização é com relação à balança propriamente dito. Claro, o piso, né, o asfalto ali, o concreto ali, ele influencia diretamente na instalação da balança. Portanto, se tiver um desnível do piso, se esse piso estiver muito irregular e influenciar na pesagem, obviamente esse instrumento ele vai ficar interditado. Compete então aquele que está usando, seja o operador da balança, que ele, ao contratar para instalar a balança, que ele se certifique, que o engenheiro dele dê garantia que esse piso não vai atrapalhar, até para não prejudicar depois a balança que vai estar fiscalizando, né, propriamente, e podendo estar penalizando o caminhoneiro de uma forma irregular, porque na verdade, às vezes o peso do caminhão está correto, mas a balança é errada.
né? Então o objetivo é ir, nós temos a parte visual e também nós vamos com os nossos caminhões. Os caminhões nossos passam nas balanças, existe uma metodologia, passa com a tara que nós temos do caminhão e tem outros caminhões sobressalentes para atingir a capacidade exigida pelo regulamento da balança. Ou seja, é complexo, mas toda a balança é fiscalizada dessa forma, visualmente, passando os caminhões nossos do IPEM e dos que a empresa contrata e põe à nossa disposição. Importante é o seguinte, essas balanças móveis, normalmente ela não opera na área, num posto A, mas essa balança ela foi aprovada também para estar num posto B. É importante na hora de sair o documento ali, que o caminhoneiro verifique qual é o local. Que local que sai ali? É lá da rodovia quilômetro X ou do quilômetro Y? Isso é muito importante, porque essa balança ela tem parâmetros ali. De um local ela é aferido com parâmetro X, no outro com parâmetro X. São parâmetros que a gente diz tecnicamente configuração. É o ajuste da balança para aqueles locais. Então é importante que se observe o local aonde está instalado naquele momento. Só um minutinho. Vamos para um comercial. Denúncia, reclamação, notícia e muito mais no Jornal do Sindicam SP, o veículo de comunicação do caminhoneiro autônomo no estado de São Paulo. Mais de 50 mil exemplares distribuídos gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiro das rodovias no estado. Se informe, denuncie, leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Voltamos com o programa do transportador, para aquele que abastece o país, entrevistando o Valmir, diretor do IPEM São Paulo. E quais seriam os principais problemas encontrados nessas inspeções que vocês fazem nas relações das balanças? Tá. O que era muito comum, e felizmente a gente acabou conversando e foi entendendo, o que eles faziam ultimamente? Pegavam a balança, colocavam naquele fosso. Como não dava o nível dela, enchiam de calços por baixo. A partir do momento que a gente começou a constatar que calçavam as balanças, essas balanças automaticamente ficavam interditadas até que o pavimento fosse acertado. Porque não pode. Uma coisa, quem é que garante que aqueles calços fazem com que a balança fique nivelada ou não? Aí, outra vez, ia causar uma pesagem irregular. Então, conversando com o pessoal das concessionárias, DR, a partir do momento que a gente começou a interditar e autuar, por considerar que tinha corpo estranho debaixo daquela balança, houve uma consciência e isso hoje a gente não encontra mais. O que mais a gente tem encontrado, e isso passa a ser rotina da fiscalização, é algum defeito mecânico ou elétrico da balança. E quando isso ocorre, o IPEM não tem o que fazer. Interdita, autua quem tiver que autuar, para que o caminhoneiro, ao passar por essa balança, não seja prejudicado. Eu poderia dizer que todas as balanças, principalmente no estado de São Paulo, são aferidas dentro das suas datas determinadas? Pois é, quem determina a aferição nesse caso é o usuário. O usuário que eu digo não é o usuário caminhoneiro, é o usuário do local ali. Eles que solicitam para a gente. A gente só pode agir enquanto órgão fiscalizador se encontrar uma balança com vencimento vencido. Aí automaticamente é divulgado até para que essas multas... E qual é o vencimento? Então, da aferição de uma para outra? Acontece assim, ela é anual, mas é anual, não quer dizer que ela será 2015, não. Se ela for feito em março de 2015, a validade dela é até março de 2016. Sim. Entendeu? É diferente das outras balanças que ela rigorosamente... tem 12 meses de vigência. Isso, exatamente. Enquanto uma, que são as indústrias, ela teria praticamente ter que ser feita no exercício de 2015, no exercício de 2016, as balanças que são usadas nas rodovias são diferentes. A validade dela é de março a março, fevereiro a fevereiro do ano seguinte. Se for utilizada fora dessa data, estão irregulares, não poderiam fazer a verificação. Mas se o usuário, como você determinou, dentro desse ano de aferição, se ele passou para março, ele já está em abril, ele não chamou e continua pesando. Irregular. Tá, mas o IPEM não vai antes dessa data para ele poder fazer aferição por cumprimento à legislação ou algo assim? Se for uma balança fixa, até é possível.
Se for uma balança móvel, não se tem a certeza que ela está em operação. O fato do certificado estar vencido não significa que ela esteja sendo utilizada. Eu posso ter um equipamento vencido e não estou utilizando. Então eu não tenho como penalizar. Por quê? O que caracteriza vamos dizer, a suposta penalização é a utilização da balança em estado irregular. E quais seriam as sanções que você colocou, que você interdita, faz isso? As balanças nas rodovias, ela seria de quem? Ela seria do Estado? Ela seria do DR? Ela seria das concessionárias? Qual é a punição? Para quem vai a punição? A gente tem que identificar, né? Tem umas que pertencem à própria empresa que fabrica, depende do contrato de gestão que foi feito com os órgãos governamentais. Dependendo do caso, pode ser o próprio DR, pode ser o fabricante que opera a balança e recobra. Então, nessa hora a gente identifica o operador, que é o detentor do instrumento, é que será penalizado. E nós poderíamos dizer que não há, ou poderíamos afirmar que não tem erro na pesagem das balanças tanto fixas ou móveis, hoje com os nossos caminhões? O objetivo da fiscalização é garantir o perfeito funcionamento da balança. Agora, compete ao usuário a deixar esse equipamento em perfeitas condições para que não haja nem prejuízo para ele, nem lucro para ele. O importante é isso, a fiscalização tem essa importância. Agora, a gente espera que a intensificação da nossa fiscalização, não punitiva, mas orientativa, venha no sentido de que haja consciência para que esses instrumentos, se houver erro, haja o menor erro possível. Porque nada é 100%, né? O instrumento é elétrico, é eletrônico, é difícil. E eu tenho visto muitas balanças que elas ficam muito tempo abertas e não fazendo uso dela. Isso é porque o dono dela, o dono da concessionária, na realidade, não colocou ela ao ponto do IPEM ir lá fazer as aferições dela para ela entrar em operação, ou o IPEM também atrasa alguns tempos para poder fazer essas o IPEM ele procura, dentro daquilo que é solicitado, agendar com todos os envolvidos, com todas as delegacias do IPEM espalhadas no estado de São Paulo, e são 18 delegacias, para que a gente possa fazer antes de expirar. Evidentemente, alguns casos chegam para nós em cima da hora que não tem como programar, né? Agora, o não funcionamento dessas balanças, às vezes não depende só da balança estar por vencer a verificação. Tem alguns itens que talvez possam estar acontecendo que não faz parte do IPEM essa atribuição. O problema do IPEM é só com relação ao instrumento. Mas a gente tem se esforçado muito para que essas balanças deixem de funcionar, né? Não parem de funcionar por culpa nossa. A gente sabe que temos problemas, às vezes, de logística para poder atender, mas a gente tem tentado ao máximo que a causa da paralisação não seja por conta da nossa omissão, vamos dizer assim, de não estar presente para fazer a verificação. Se o caminhoneiro ele tiver dúvida, ele for até punido por tais motivos e ele tiver a dúvida, a quem ele recorre para ele saber se aquela balança ela está com a aferição vencida ou não vencida, o que ele tem que fazer, que documento ele tem que fazer para ele ter em mãos, até para ele poder fazer o recurso da multa? Essa pergunta é muito importante. O caminhoneiro ele deve, no ato de desconfiar, esse certificado da balança ele deve estar presente lá no posto. Passou por um posto, vou falar novamente no posto de pesagem da rodovia, o certificado ele deve acompanhar o instrumento. Ele pode solicitar na hora uma cópia desse certificado. Se não for apresentado, o IPEM tem uma cópia dele. O IPEM pode fornecer até para ele apresentar como argumento de defesa na autuação que ele vai sofrer. Isso até nas balanças móveis, que nós chamamos de balanças móveis? Qualquer tipo de balança, se é numa empresa, numa indústria, está lá uma marca que foi dito. O IPEM passou por aqui no dia tal. A própria marca diz quando foi feito. Mas nas rodovias a balança é diferente. Tem um documento dizendo que é obrigatório permanecer esse certificado no local da pesagem. Isso não é divulgado, mas é importante que saiba que ele pode requisitar na hora. É por isso que eu queria até que você reforçasse com as suas palavras, quando você disse que a própria balança móvel, ela tem opções de aferições, e que não é ilegal, ela ser aferida em ponto X e também em ponto Y.
e em qualquer ponto desse ela tem um certificado. Perfeito. Eu queria que você levasse isso ao caminhoneiro para que ele tivesse o conhecimento, até para ele, que muitos caminhoneiros contestam e talvez ele não sabe como contestar isso no momento lá. Perfeito. Então, por ocasião da pesagem, você, caminhoneiro, solicite, existe a seu direito, vá até o responsável pelo posto, né, no caso de terem reprovado na pesagem, solicite a cópia do certificado. Esse certificado está lá, está escrito o dia que o IPEM passou, se essa balança foi aprovada, tem os registros das pesagens. Isso é um comprovante de que ou o instrumento passou por uma avaria qualquer e ele encontra-se desregulado, né? E importante também, verifique se esse certificado consta aquele local. Está na rodovia X, verifique se consta ali. Isso é importante para apresentar a sua defesa. Vamos para mais um comercial. O governo do estado está fazendo a parte dele para melhorar a segurança nas estradas, mas muita gente ainda morre porque não usa o cinto de segurança no banco de trás. E as desculpas são as mais absurdas. Qualquer coisa o banco da frente protege. O cinto de segurança incomoda, é desconfortável. A gente vai só até a cidade aqui do lado, não precisa de cinto. Cinto de segurança no banco de trás. Não tem desculpa para não usar. É obrigatório por lei e pode salvar sua vida. Artesp, Governo do Estado de São Paulo. Voltamos com o programa do transportador, para aquele que abastece o país, e entrevistando o Valmir, diretor do IPEM São Paulo. E qual seria a sua avaliação, Valmir, sobre a tolerância aplicada nos pesos? Aí sobre eixo, PBTC e assim por diante. Você como técnico? Pois é, eu como técnico, eu só posso cumprir o que a legislação determina. A legislação, quando as entidades de classe se reuniram com o Inmetro e acordaram qual seria o valor permitido, isso traduziu-se num documento chamado em regulamento técnico. Então, nós, enquanto fiscalização, só podemos exigir o que está na lei, né? Acho que compete, então, aos órgãos, né, pedirem para rever. Nós participamos muito da discussão, inclusive, pode ou não pode pesar com balança dinâmica, carga líquida, ou seja, foi uma discussão muito ferrenha, no qual houve a participação de várias entidades de classe. E aí chegou-se a um consenso do que fazer quando uma carga líquida, né? Então, assim, eu acho que as entidades poderiam, em conjunto, ir discutir isso lá no Inmetro. Vamos discutir se isso está sendo legal, podemos reduzir ou aumentar a tolerância. É uma questão de ordem agora mais, vamos dizer, jurídica do que técnica. O que acordar na parte jurídica, com certeza a área técnica vai cumprir. Vem a legislação, tem que solucionar com ela, mesmo que seja contra no pensamento. Perfeito. É o ordenamento jurídico que determina isso. Em algumas... Tem tido algumas notícias que dão conta em cerca das PIAFs, que seriam os postos integrados, automatizados aí de fiscalização. E os caminhoneiros podem ser pesados em velocidade nesses PIAFs, e como que eles começam as instalações assim, a partir que estão aí levando isso para os próximos anos, até um aumento disso? Você tem alguma coisa para dizer sobre isso? Como eu disse, essas balanças de pesagem em movimento já é normal, né? Então, a partir do momento que esses PIAFs eles começarem a implantar isso, eles solicitam o IPEM, se for aqui no estado de São Paulo, solicita o IPEM São Paulo, né? Que a gente vai... Aliás, nenhuma balança pode ser colocada em uso sem que tenha passado pelo IPEM. Mesmo que seja a primeira verificação, saiu da fábrica, instalou no local, sem o documento fornecido pelo IPEM São Paulo, essa balança não pode ser utilizada em hipótese alguma. Se estiverem pesando e o senhor caminhoneiro quiser saber, solicite o certificado e vai ser apresentado. Se não tiver certificado, porque ela não está autorizada, portanto, qualquer autuação é ilegal. E ele tem opções, se eles não fornecerem esse certificado, eles têm opções de procurar talvez a entidade dele ou ir direto junto ao Inmetro e solicitar perfeitamente essa solicitação. É isso mesmo. Isso ele tem que protocolar documento? O que você diria? Não, pode ser por e-mail, pode ser por telefone,
né? A gente procura ser o menos burocrático possível para que essa burocracia não emperre o atendimento ao usuário. Então, como nós estamos falando dos PIAFs, eu tenho visto que até dentro dos trabalhos que nós estamos tendo aí com os novos registros do RNTRC, e era para ser implantado um chip, que nesse chip ele estaria trazendo um pouco de quase todo da vida do caminhão, do caminhoneiro e também da carga transportada, inclusive com o peso, que diz que ele ia se demonstrar isso através desse chip, por uma antena às margens da rodovia ou alguns pontos da rodovia, a qual ele já estaria acusando o peso, tudo isso, para que o veículo não fosse nem parado, porque hoje muitos deles fazem a fiscalização por amostra. E às vezes dentro da amostra dele ele está pegando 3% daquilo que estão correto e 95%, 96% ou 30%, ou seja lá quanto for, está incorreto e está trafegando. E a pretensão deles seriam para isso. Você não tem conhecimento aí dessas antenas, desses chips, dessas coisas ainda para serem implantados? Não temos conhecimento não. O importante na instalação desses equipamentos é só verificar do ponto de vista de metrologia se não há qualquer tipo de interferência mecânica ou eletromagnética com o instrumento. Sendo isso, se não tiver qualquer tipo de interferência, eu acho uma ótima opção, acho que é mais uma evolução que a gente tem, né, para que a gente possa ter a informação rápida, né, e espera-se que seja precisa. Eu acho que isso é muito importante e vem de encontro com aquilo que o IPEM São Paulo pensa também, em sempre procurar evoluir, né, para que a gente cause menor transtorno ao fiscalizado. Perante até a criação desse chip, a própria entidade da FETRABENS conversou com uma empresa para que ela fizesse um trabalho mostrando para nós um jeito de fazer a pesagem do veículo para que não usasse muito a massa humana, que ela fosse tudo eletrônico, o veículo passava, tanto que ele mostra tudo filmado por câmera, quando o veículo, se ele faz a fuga da balança, se ele dá o excesso da balança, quando ele tem que ir para o pátio, quando ele está com excesso só nos eixos que ele pode mover, tem até um filminho mostrando como que legaliza isso, faz as distribuições em cima do próprio veículo, e tem aquele que tem que ser punido, e que no momento que é para ele ser punido, ele entrega os documentos são passados, escaneados hoje pelo QR Code, pela aquela maquininha de filmar lá, e já cai online dentro de uma CCO, do ponto da onde tem a pessoa que tem a responsabilidade para poder fazer a lavratura da multa. Isso tudo online. Então o caminhoneiro sai do local, aquele que tem que ser punido, ele já sairia com a própria auto de infração na mão. O que você pensaria sobre isso, vocês do IPEM? Você acha isso também uma evolução ou uma coisa que está estancando já o existente? O pensamento do IPEM é isso mesmo. Essa inovação acho que é necessária. Essa inovação ela vai ser a realidade do futuro, né? E o IPEM vem trabalhando também para isso. Eu só poderia dizer, então, enquanto técnico do IPEM, que essa firma, né, pudesse, se quisesse ter maiores informações quanto a não ter que mexer no instrumento que foi homologado pelo Inmetro, a gente pode passar até a pessoa lá para o Inmetro, né, para que ela interaja e verifique, para que não emperre esse projeto. Né? Acho que é importante essa evolução, porque desde que haja uma interferência de pesagem, a gente chama essa pesagem que não tem interferência humana, a gente chama de pesagem automática. Então, toda essa pesagem automática, para verificar se aquele instrumento que vai ser automatizado, se permite a legislação fazer isso. Fora isso, eu acho que é salutar, né, essa inovação, e a gente espera que isso possa ir em outras áreas da nossa área de fiscalização. Valmir, infelizmente estamos para o final de mais um programa, e eu queria aqui te agradecer pelo segundo programa, por ter nos colaborado e trazendo as suas informações para nós podermos estar levando ao conhecimento do caminhoneiro. Eu queria que você usasse o seu último minutinho aí para nos despedir dos nossos ouvintes. Ok. Mais uma vez, o IPEM, eu em nome do IPEM São Paulo, agradeço esse convite que foi nos feito, nos colocamos à disposição
quantas vezes forem necessárias, né? E ao caminhoneiro, o que precisar de conhecimento, precisar de informação, dirija-se ao seu sindicato ou ao IPEM São Paulo. A gente terá o maior prazer de informar naquilo que for solicitado. Muito obrigado. E o nosso boa noite e mais um programa do Transportador, para aquele que abastece o país chegando ao fim. Boa noite a todos nós. O Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizada em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.